Então vamos lá, na nossa segunda parte aqui. Qual seria então a proposta das abordagens críticas para a gente pensar atitudes e atribuições? Então, a primeira delas é uma reconsideração da função da linguagem na vida cotidiana, né? Ou seja, a linguagem não está representando algo que está dentro das pessoas e fora delas, e sim é uma abordagem discursiva. Né? De novo, aquela ideia do discurso que vocês pediram para falar, e vamos retomar um pouquinho mais. Né? Então, segundo esses autores aí, o McVitie e o McKinley, o discurso não é um meio neutro de representação. Então, a gente não está representando o mundo, mas é um meio ativo pelo qual as pessoas constroem versões da realidade social, situadas em seus contextos. Isso é importante porque a atitude, então, ou a atribuição, né, as avaliações e as explicações não estão dentro do indivíduo, né, no sentido de algo que eles carregam como uma essência deles, mas é muito mais dependente dos contextos, né, e de como esses contextos vão gerando situações em que essas pessoas vão aprendendo a dar sentido para as coisas, tá? Então, os contextos são importantes e a forma como as pessoas é, significam e avaliam as coisas depende desses contextos de sentidos ou contextos discursivos nos quais elas se encontram. Né? Isso vai ter a ver com diversos estudos que eles fazem sobre como a gente avalia coisas diferentes em contextos diferentes. Né? E como a gente alterando contextos possivelmente altera sentidos e significados e avaliações. Tá? Isso para a gente é importante, eles não entram nisso aqui porque é um estudo muito mais voltado para essas pesquisas, né? Mas no sentido mais amplo que a gente está construindo para pensar uma prática da psicologia, como a gente já vem discutindo, isso vai chamando a nossa atenção para a tentativa de mudanças de contextos, né? De relações e de sentidos nesses contextos. Tá? Bom, então para eles o que se torna central? Na psicologia social hegemônica são processos cognitivos. Né? Então são esses processos cognitivos ou a cognição social que é o centro das teorias, né? Onde a gente intervém, é como a gente pensa, o que a gente pesquisa. Para esses autores, não. Né? São os contextos sociais locais que fazem a diferença. Né? Então, são eles que devem ser estudados e é neles que a gente tenta transformar alguma coisa. E dentro, então, dessa perspectiva, eles colocam que as atribuições devem ser compreendidas de forma cuidadosa, né, para que sejam ouvidas como fundamentadas na realidade ou em propriedades claramente evidentes de outras pessoas, mais do que serem motivadas por interesses pessoais de quem faz a atribuição. Né? Ou seja, eles estão tentando tirar o foco do indivíduo, né, ou da gente atribuir um monte de coisa complexa, de contradições da realidade, para o indivíduo e a gente perceber um pouquinho melhor, né, as condições das realidades onde essas pessoas vivem, né, ou efetivamente de propriedades das pessoas ou das situações que nos envolvem. Tá? Isso é uma tentativa de inverter, né, de continuar trabalhando com atitudes e atribuições, mas dentro de uma perspectiva do discurso, da construção, ou mesmo, se a gente quiser, que pense as relações sociais mais complexas. Então, enfim, a que conclusão a gente pode chegar com esses autores? Né? De que, longe de ser uma mera transposição dos resultados de processos cognitivos, né? Ou seja, centrados no indivíduo, na cognição individual, avaliações e atribuições são traços centrais da negociação da vida cotidiana em interação com os outros. Né? Então aí é a conclusão, né? Acho que é a última frase do texto do McVitie e do McKinley. Tá? Eu vou tentar traduzir isso para como eu entendo. Deixa eu só ver. Depois a gente vai para a influência social.
para como eu entendo o que isso tem a ver com a gente, para ficar um pouquinho mais concreto, né? A gente não ficar falando só de conceitos. Então, digamos que a gente está falando da questão da loucura, né? Como a gente já conversou um pouquinho sobre os casos graves, né? Na semana passada, ou sobre o porquê de a gente pensar um tratamento não manicomial para pessoas com sofrimento psíquico, pessoas, né, com questões de saúde mental. Bom, qual é a ideia? Se eu estou pensando a loucura, por exemplo, né, como um resultado de um processo cognitivo, digamos assim, né? Então eu vou pensar em alguém com problemas, né? Ou alguém com alguma distorção, com alguma patologia efetiva que habita essa pessoa e que, portanto, ela tem outros processos de funcionamento. E estou pensando numa normalidade cá em pessoas saudáveis, que sabem muito bem como é ser normal e saudável, e vão atribuir àquela pessoa essa questão e a gente separa e está tudo certo, né? Se a gente pensa na vida cotidiana, a coisa é um pouquinho mais complexa, né? Então é como se a gente dissesse, vamos pegar lá o caso do Carrano, né? É um cara comum, né? Ele está lá andando com os amigos, no caso do filme, né? Andando de skate, fumando baseado e tudo mais, e entre aquele grupo cotidiano a coisa funciona de uma determinada forma. Quando chega com os pais que têm um determinado discurso, né, para os quais as drogas são necessariamente coisas de ou bandidos ou pessoas com algum problema mental, a gente entra numa outra lógica, numa outra forma de discurso, né? Então são discursos diferentes. E por isso que é interessante a gente pensar nessa questão de contextos, né? E por isso que eu acho que o filme perde um pouco quando o Carrano está dizendo que em época de ditadura havia um bode expiatório que eram as drogas, né? Eu falo disso porque meus pais viveram essa época, né? Eram jovens nessa época e eu me lembro que assim, o discurso sobre drogas em casa era um grande tabu, né? Era uma coisa difícil de a gente conversar, né? Então, qualquer pessoa que tivesse qualquer menção ao uso de drogas era necessariamente caracterizada como bandida, né? E o que é curioso, porque assim, álcool tudo bem, mas outras drogas não, né? Então isso tem a ver com um momento histórico, com toda uma questão de como muitas notícias não apareciam e se você tinha uma ênfase sensacionalista em torno das drogas nessa época, né? Então isso vai dando uma conotação para a coisa. E aí a gente ainda tem um discurso psiquiátrico, que é esse discurso da normalidade e de tratar o outro como um doente. E aí você transforma este outro, né, nas práticas cotidianas da psiquiatria nisso. Por isso a ideia de que para a gente entender uma doença mental, e aí de novo eu cito, né, o famoso livro do Foucault, da História da Loucura, a gente vai entendendo que os discursos mudam historicamente e, obviamente, a posição social das pessoas que são consideradas loucas se transforma muito grandemente. Né? Desde uma pessoa considerada sagrada, porque tinha acesso aos deuses e aos seres sobrenaturais, até uma pessoa endemoniada e até uma pessoa desvalorizada, porque supostamente sem mente, né? Ou com deficiência mental. Na idade da razão, né? Na idade moderna. Então, essa ideia é bastante complexa, né? E quando a gente fala da ideia do CAPS, né? Da ideia de a gente ter a territorialização, é o fato de você ir transformando sentidos e discursos no território, né? Então, vejam que a possibilidade de a gente pensar dessa forma, de não atribuir diretamente a processos cognitivos, né? Mas a contextos e relações de negociação cotidiana é muito interessante. Até para a gente pensar algumas possibilidades, né? Então, outro filme que eu acho que vale muito a pena assistir é o Nise, né? Que fala da Nise da Silveira, e como ela consegue transformando os contextos, ou como dentro de algumas instituições a gente vai vendo
que no cotidiano tem mudanças, tem outras formas de abordagem e outras relações vão se construindo, né? E isso vai dando para a gente uma possibilidade de manejo muito maior, de a gente trabalhar atento a essas diferenças do cotidiano, a leituras e a perceber alianças, resistências, bloqueios, repressões, violências, né? Mas ao mesmo tempo outras possibilidades que vão se construindo, né? E num processo rico, né, com maior riqueza discursiva, ou com maior riqueza de interações, me parece que o trabalho fica mais rico e com mais possibilidades. Então, acho que essa é uma ideia, né, da gente tentar entender essas atitudes e atribuições dentro dessa perspectiva mais crítica. Espero que isso tenha feito algum sentido para vocês, mas a gente pode conversar mais no nosso bate-papo da quinta, tá bom? Então, eu não vou cortar ainda não, para aproveitar que já estou no embalo, e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre influência social, né? Então, a influência social, a gente já está no outro texto, né? Trata de um processo no qual atitudes e comportamento, então vejam lá, as atitudes e o comportamento, então já era um pressuposto para a gente entender a influência social, aqueles conceitos, são influenciados pela presença real ou imaginária de outras pessoas, né? Então, como é que alguém influencia as atitudes e o comportamento das pessoas? E aqui a gente entra nesse estudo mais básico, né, dos experimentos, mais teórico, para a gente poder pensar a nossa influência enquanto profissionais, ou que tipos de influência, ou como, que fatores influenciam, e a gente pode pensar nessa dinâmica do cotidiano que a gente já estava conversando ali, né? E aqui acho que a gente vai falar mais da riqueza do cotidiano, e eu vou tentar enfatizar isso novamente dentro de uma linguagem mais prática da psicologia. Então, as teorias mais tradicionais, de novo, é o mesmo formato, tá? A gente começa falando um pouco mais das tradicionais para chegar na crítica que está se tentando construir. Então, as teorias tradicionais elencam 3 formas de influência social. Vocês não precisam decorar isso, eu não sei de cabeça. Se eu fizer alguma pergunta, vocês vão poder, né, mais adiante em avaliação, vocês vão poder consultar, então não precisa se preocupar em ficar decorando essas coisas, né? Mas quais são essas 3 formas de influência social? Aqui também são traduções minhas, tá? Observância, conformidade e obediência. Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. E eu vou falar mais ou menos como é que eu entendo. Como eu já falei, eu não sou um especialista nesse troço, né? Então vamos lá. A observância eles chamam de compliance. Se a gente for olhar a tradução, é conformidade, que é o que está embaixo. Mas o que eu entendo é que a ideia de observância, traduzir por observância, porque me parece que é algo do tipo, existe uma lei, existe uma regra e a gente meio que adere àquilo, a gente não, o nível de influência vai aumentando de uma para outra, né? Dessa pessoa real ou imaginária. Então pode ser uma ideia, pode ser algo nesse sentido, já já a gente fala de uma outra possibilidade de leitura dessas questões, tá? Então, essa observância ou compliance é um tipo particular de resposta, né, uma aquiescência, por exemplo, né, uma concordância ali, a um tipo particular de comunicação, a uma solicitação, né? Então, há uma solicitação e a gente meio que adere a ela, tá? O segundo tipo é a conformidade, ou conformity. Conformity. É o ato de mudar o comportamento de alguém para adequar às respostas dos outros, né? Então, assim, as pessoas estão dando uma resposta cá e aí a gente muda o comportamento de alguém para essa pessoa dar resposta como os outros estão dando. A gente vai ver experimentos sobre conformidade já já. E acho que vai ficar mais claro. E a obediência, que a gente entende bem, obedience, acho que é assim. Que é a mudança de comportamento produzida pelos comandos de uma autoridade. Então aí é diretamente, né, você tem uma instrução, você tem um imperativo, alguém diz alguma coisa e a pessoa muda o comportamento para poder aderir àquilo. Então a grande questão é por que a gente obedece? Né? Num nível mais leve, pela influência de outros ou pela ordem direta? Essa é a grande questão.
tá? Como nós somos influenciados socialmente. Bom, a observância, em geral, é explicada pela manutenção da consistência, ou seja, eu tento me manter funcionando mais ou menos como alguém que colabora com o coletivo, como alguém que colabora com o contexto, e aí eu tenho essa observância. No texto eles falam de estudos que tentam mostrar assim, bom, se eu chego e dou uma ordem pesadona, né, eu faço um pedido mais pesado e depois peço menos, as pessoas tendem a observar mais essas regras. Já tem estudos que mostram que se eu começo pedindo pouco e depois peço mais, as pessoas vão observar mais essas regras, mas não tem nada muito significativo para a nossa discussão aqui. Já sobre conformidade, a gente tem alguns experimentos clássicos. Né? A gente tem o do Sheriff e o do Salomon Nash. Eu vou tentar passar o vídeo aqui, ver se eu consigo gravar a tela e funciona, né, com o do Salomon Nash. E aí eu acho que eu faço a pausa para ver se funcionou e depois eu volto com mais questões. O experimento do Sheriff, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Mas eu vou falar, é uma coisa simples. O que o Sheriff fez? Se não me engano, nos anos 30, o experimento dele. Tem uma ilusão de ótica que é você apaga as luzes da sala e fica um ponto luminoso e ele fica parado, só que a gente tende a enxergar como se ele estivesse se mexendo. Né? Então, uma ilusão de ótica simples. Esse é o dado objetivo do experimento. Então, o que eles fazem? Eles veem as respostas dos indivíduos, né, para a pergunta seguinte: quanto se deslocou essa luz, esse ponto de luz? Então, as pessoas falam, sei lá, 20 centímetros, 40 centímetros e por aí vai. Depois, o que eles fazem? Eles colocam colaboradores do experimento, sem que os sujeitos do experimento saibam, né? E essas pessoas vão dando as respostas delas. E as pessoas tendem então a mudar suas respostas para ficar mais próxima das respostas dessas pessoas. Então essa é a ideia de conformidade. Né? Se tem um grupo falando alguma coisa, as pessoas tendem a se conformar a essas respostas desse grupo e mudam seu comportamento em função das outras pessoas. O experimento do Ash é impressionante e deixa eu ver se eu consigo passar ele aqui para vocês. The Ash experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the three lines on the right is equal to it in length. So, for example, the actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Ash experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. 1. 1. 1. 1. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. 1. 1. Bom,
Deixa eu ver se eu consigo voltar para o que eu estava fazendo. Sim, consegui. Então eu espero que vocês tenham visto e ouvido aí esse videozinho que mostra o experimento do Solomon Asch, e que é um experimento impressionante, né? Ali mostra um caso, mas como fala, foi replicado e muita gente afirma que aquela linha era totalmente diferente, é a resposta correta em relação à primeira, né? Eu vou parar o vídeo aqui para ver se isso funcionou e já sigo porque tem um outro que eu quero mostrar para vocês, mas já comento algumas dessas coisas.